noite. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, já no finzinho daquela passagem da cura da filha de Jairo e da cura da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, aliás, a gente já curou. A gente não, né? Jesus já curou ela, né? Já está feliz, seguiu a vida. Agora falta a filha de Jairo. E na semana passada... Oi? Ela já tá melhorando o clima aí, né? A mulher hemorroíça já mudou de clima. Falta agora a filha de Jairo. E a semana passada, no versículo 23, nós estudamos justamente o momento em que Jesus chega na casa de Jairo e encontra um quadro de muito desespero, né, de muita perturbação, de muita angústia, e dois personagens, um explícito, um aparece citado textualmente no versículo, o outro grupo de personagens não aparece no texto explicitamente, mas alguma noção que a gente tem sobre a cultura da época nos permite julgar que esses outros personagens estavam na cena, apesar de não serem citados. Quais são esses personagens? O primeiro deles é o flautista, né? E o segundo grupo de personagens são as famosas carpideiras, porque era um quadro funerário. É uma cena de funeral. A filha de Jairo tinha sido dada como morta. Os velórios funerais eram rápidos, duravam em torno de 8 horas, porque o clima era muito, muito seco e muito quente. E existia um contexto cultural de culto à ideia da morte, não propriamente da morte, mas de consagração da passagem, né, para a vida espiritual, que era muito peculiar e muito característico do povo hebreu, principalmente no século I. Então, seria deselegante você ir a um velório e não chorar copiosamente. Esse foi o ponto que a gente analisou. Se você fosse, né, no sepultamento ou no velório de uma pessoa e não chorasse comovidamente, né, exageradamente, como manda o temperamento judaico, isso seria deselegante com a família. Seria uma falta de etiqueta, uma falta de educação. Ir e não chorar. Como acontece com a gente. Às vezes a gente vai num velório, a gente está consternado, está triste, a gente sente muito a dor da família, apesar da crença na imortalidade da alma, porém, nem sempre a gente chora. Não é assim? Às vezes com um familiar próximo a gente não consegue, né, chegar às lágrimas. Isso na tradição judaica do século I seria deselegante. Para que não houvesse esse desconforto geral com a presença de alguém que fosse aos ritos funerários e não chorasse, existiam alguns artifícios patrocinados pelo responsável, pelo morto, né, pela pessoa sepultada, e dentre eles estava a ambientação com a música bem triste, né, uma música chorada, daí a figura do flautista, e a presença das carpideiras, que eram, como poderíamos dizer, profissionais do choro. Essas figuras ainda existiam até pouco tempo atrás, não sei se ainda existe, né? Aquela pessoa que era profissional, ia no velório para chorar. E essa pessoa chorava para quê? Para provocar o choro em outros, né? Você vê o outro chorando, o que você faz? Você começa a chorar também, né? Aquela música triste, alguém chorando, quando você vê, você está chorando também. Mais ou menos isso. É claro, nosso objetivo na semana passada não era estudar a cultura da época propriamente dita, ela ia, né, a seco. O que a gente pretendia era extrair disso um sentido espiritual mais profundo, uma simbologia espiritual. Esse era o objetivo. E aí nós mergulhamos no capítulo Sugestão do livro Pensamento e Vida. Porque o trabalho do músico, nesse velório, o trabalho das carpideiras era sugestionar uma emoção. Qual emoção? A da tristeza.
que nós fizemos? Nós ampliamos isso, nós abrangemos mais, né, a vida além da circunstância funerária, de um funeral, e percebemos que em várias circunstâncias da vida, a figura do artista, a carpideira aí representando a figura do ator. A carpideira é uma atriz, né? O flautista representando o músico. E ambos poderiam igualmente ser substituídos pela figura do escritor, ou de um jornalista, ou de um locutor de rádio, né? Que é aquela pessoa que trabalha com um componente estético da boa escrita, da boa palavra, do belo canto, da boa interpretação, do bom desenho, para provocar emoções. Para provocar emoções. Gente, pensa num locutor de futebol. Já pensou se ele dissesse: fulano tocou para ciclano, agora bateu para Beltrano, a bola acabou de entrar no gol. Gol. Pensa, que emoção que teria assistir um jogo de futebol. O que o locutor de futebol, Galvão Bueno, faz? Tocou para fulano, gol! Gol! Mas é um gol tão sentido que às vezes você nem gosta tanto de futebol, mas você se emociona com aquilo, né? Igual a mulher, quando vai assistir jogo de futebol, não entende nada do que está vendo, mas na hora do grito de gol, ela grita também, chora. Tem mulher que chora, né? Jogo da Copa. Porque a ideia é a emoção provocada. Qual que é o adendo aí? O anexozinho nesse componente que às vezes causa desequilíbrio. A emoção que se quer sugestionar nem sempre é positiva. A emoção que se provoca no outro, quando se escreve, quando se canta, quando se toca, quando se fala, quando se interpreta, nem sempre é uma emoção positiva. Aliás, nos dias de hoje, nós poderíamos dizer o quê? Que ela quase sempre é negativa. Dificilmente hoje, pelo menos na grande mídia, nos grandes veículos de mídia, a gente encontra uma música que provoque emoções que sejam salutares, que sejam dignas, que sejam edificantes, que nos aproximem de Deus. Dificilmente. A arte cênica, pelo menos a dramaturgia televisiva, raramente sugestiona no telespectador, em quem vai acompanhar uma novela, uma emoção que seja digna. Raramente. Quando acontece, a gente bate palma, fica muito feliz. Não é assim? Quase sempre as emoções sugestionadas pelo ator, pelo roteirista da novela, pelo diretor, são emoções, na melhor das hipóteses, rasteiras, horizontais, que não conseguem se erguer, se verticalizar. Não é assim? E tudo isso vai parar onde? Todas essas sugestões mentais que trabalham com o componente da emoção, porque é a emoção que fixa a ideia. É a emoção que fixa a ideia. Uma ideia que não vem acompanhada de emoção, ela não se fixa. É só a gente pegar a sala de aula. Quando o professor trabalha na aula de história e consegue despertar emoção no aluno, ele não esquece aquele fato histórico nunca mais. O dia que o professor me fez chorar com o Holocausto de judeus. O dia que o professor me fez emocionar com o descobrimento do Brasil. Caso contrário, sem emoção não se fixa. Só que quando essa emoção é negativa, quando ela não é positiva, isso fica alojado no ambiente. E por que eu estou usando a palavra ambiente? Porque a metáfora, a segunda metáfora que nós mais exploramos na reunião anterior foi a metáfora casa. Representando, simbolizando o nosso mundo mental. Emoções geram ideias. Ideias habitam casas mentais, mundos mentais. Certo? Agora nós podemos ir para o versículo de hoje.
Eu fiz questão de retomar um pouquinho a semana passada, porque esses 2 versículos, não sei se vocês perceberam, mas a divisão por versículos, que nem era uma divisão original, né, o pergaminho original, ele não era dividido por versículo. A divisão por versículos acabou dividindo a frase ao meio, né? Dividindo a oração ao meio. Então, o versículo 24, ele é uma sequência, né, do 2, uma sequência mesmo, é uma oração só, é uma ideia só. Por isso que eu fiz questão de retomar semana passada. Senão, hoje não dá liga, tá? Vamos ler qual que é o versículo de hoje? Dizia, então Jesus chegou e encontrou aquele clima de terror, de desespero, de angústia, flautistas tocando as músicas tristes conforme mandava a tradição judaica, carpideira chorando e o povo chorando junto. E dizia, retirai-vos, pois a mocinha não morreu, mas dorme. E zombavam dele. Mateus capítulo 9, versículo 24. Esse é o versículo de hoje. Retirai-vos, pois a mocinha não morreu, mas dorme. E zombavam dele. Então, a casa era de quem? Jairo. Era a casa de Jairo. O que Jairo queria que acontecesse com a filha? Né? Ele foi atrás de Jesus por isso. Que ela se curasse, no caso da descrição de Marcos, na descrição de Lucas, que ela se curasse, porque ela estava moribunda, convalescente, né? Agora, no caso específico da descrição de Mateus, seria um processo de ressurreição mesmo, para voltar a viver. Ele era pai, queria a filha ali convivendo materialmente com ele. Só que nós não vamos trabalhar com a ideia literal. Nós vamos trabalhar com a ideia literária, que é diferente. A descrição da cena, a descrição literal, pressupõe uma casa de tijolo. Mas o sentido literário da fala é uma casa psíquica. É um ambiente psíquico. O ambiente psíquico de Jairo, o mundo mental de Jairo, a casa mental de Jairo, estava sendo habitada por aqueles artistas, aquelas carpideiras, aqueles flautistas, aqueles familiares descontrolados, aqueles vizinhos, né? Faladores, aquele burburinho, aquela balbúrdia toda que estava ao redor de Jairo, fora de Jairo, no exterior de Jairo, foi habitar psiquicamente a casa mental de Jairo. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o mundo é o que é. O mundo é o que é. Às vezes a gente fica aflito, a gente queria tanto que o mundo fosse calmo e sereno. Não queria? Que o trânsito não fosse barulhento. Professores, né, Adriano? Que a sala fosse comportadinha. A gente queria isso. Mas o mundo é o que é. O mundo é assim. E sobre o mundo, nós não temos o menor controle. A gente só consegue determinar quem entra e quem sai da nossa casa mental. Esse controle é absoluto nosso. Então, ter flautistas e carpideiras sugestionando o choro, a amargura, fora, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é deles irem tocar e chorar e gritar e rasgar a roupa no corpo e bater no peito dentro da vida mental. Fica de falar de fora. Entenderam? Vamos dar exemplos mais cotidianos? Então eu acordei, tomei banho, escovei os dentes, tomei café, saí para o trabalho. Quando eu estava tirando o carro da garagem, uma vizinha que estava saindo no portão também falou, fulano, você viu a vizinha lá de lá que está acontecendo?
Não, dona fulana. Você já conhece a dona fulana? Você já fala, ih, meu Deus, lá vem falar dos outros. Pois é, ela largou do marido. E começa a falar mal da outra vizinha. Ela te parar, te chamar a atenção, né? Pedir sua atenção para falar da outra vizinha, não tem problema nenhum. O problema é se, na hora que você terminar de dar ré no carro e tomar o rumo do trabalho, aquela vizinha fofoqueira for junto com você. Esse é o problema. Entendeu? Na vida mental. Você coloca ela para dentro, ela senta na sua sala de estar psíquica e continua falando na sua cabeça. Porque você continua digerindo, metabolizando, meditando, refletindo sobre aquele assunto. Se o assunto ficou lá com ela na calçada, tá tudo certo. É um direito dela falar do vizinho. O problema é se você leva ela junto dentro da casa mental. Me lembrou o falou do monte que tira a moça lá. Isso, aquela historinha do monge, né? Você está pegando ela até agora? Pois é. O problema é estar dentro da casa mental. Quando Jesus percebe que a casa mental de Jairo estava povoada por aqueles elementos perturbadores, Jesus toma uma atitude exterior que, na verdade, era uma sugestão psíquica. Entendeu? Ao dar uma ordem, retirai-vos, sai todo mundo de dentro da casa do Jairo, é como se subliminarmente, ou nas entrelinhas, né, texto, Jesus dissesse para Jairo, tira todo mundo de dentro da sua casa mental. Bota todo mundo para fora. O que a gente faz? Nosso caminho é outro, né? A gente nós temos atitudes segregacionistas. A gente quer escolher com quem vai conviver. Então a gente faz uma lista de pessoas que são agradáveis, equilibradas, serenas, calmas, otimistas. E tem uma outra lista que é de pessoas que são desequilibradas, desorientadas, amarguradas, deprimidas. A gente foge dessas e elege a convivência com as outras. Externamente. Não vou frequentar aquele centro lá não, porque só tem gente perturbada. Não, vou mudar de condomínio, porque meu condomínio só tem maluco. É um processo externo. Quando, na verdade, e de forma eficaz, bastaria promover um processo de seleção mental. Não de pessoas, mas de sugestões. Que sugestão eu quero acolher, abrigar no meu mundo mental e qual sugestão eu não quero abrigar no meu mundo mental. Então o problema não é o Brasil. O problema é o que do Brasil que eu boto para dentro da minha cabeça. Esse que é o problema. O problema não é o Jornal Nacional. O problema é o que, na fala do William Bonner, eu coloco dentro do meu mundo psíquico e aquilo fica morando dentro de mim. Acaba o Jornal Nacional e ele continuando na minha cabeça. Esse é o problema. Um familiar me falar uns desaforos, não tem problema nenhum. O problema é se depois ele vai embora para a casa dele e ele continua falando desaforos dentro da minha vida mental. Esse é o problema. Então, existe um convite de Jesus para que haja um processo de autocontrole sobre a casa mental. Eu assumi o comando da minha casa. Aqui dentro quem manda sou eu. Tá aqui dentro mora quem eu deixar morar. Nós estamos falando não de pessoas, viu, gente? Nós estamos falando de pensamentos. De pensamentos. Né? Se a minha mãe me deu uma sugestão infeliz, a minha mãe continua morando no meu coração, mas a ideia infeliz dela, essa eu ponho para fora. Essa eu não abrigo, essa eu não agasalho, essa eu não ponho para dentro da casa mental. Tá claro isso?
É isso que Jesus está sugerindo com o retirai-vos. Quem abriga dentro de casa rato, barata, escorpião, não é assim? Está com uma casa sem condições de habitação. Ideias negativas de ódio, de pessimismo, de rancor, são ratos, escorpiões, serpentes peçonhentas, morando na nossa casa mental. Tem que detetizar. Tem que promover a higienização. Tá? Tá claro isso? Vamos avançar? Por conta disso, eu escolhi como primeira indicação de leitura o livro Vinha de Luz, na lição 87. O título da lição é Olhai. Só que o olhai no imperativo aí no sentido de atenção, presta atenção. Então é uma lição em que o Emmanuel, comentando o versículo bíblico, está dizendo, presta atenção, fica atento, fica vigilante. E o versículo que ele vai comentar é Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, e aí, entre parênteses, orai e vigiai, pois não sabeis quando será o tempo. Isso Jesus disse para os 3 discípulos que dormiam no Horto das Oliveiras, né, às vésperas da sua paixão. Ele acorda Pedro, acorda João, Tiago. Orai e vigiai. Na descrição de Marcos, ele acrescenta, porque não sabeis quando será o tempo. Fica atento, porque vocês não sabem que hora que eu vou precisar de vocês. Aí, quando eu li esse versículo, eu lembrei de uma bisavó minha, uma portuguesa muito sábia, sabe? Daquelas que viveram muito, perdeu o filho jovem, atravessou alguns maus pedaços. Então, sempre que ela ia sair de casa de manhã, ela dava um jeito, achava um tempinho, se organizava e dava uma arrumadinha na casa. Ela não levantava, não saía de casa sem estender a cama, ajeitar o lençol. Se tinha louça na pia, ela corria, lavava os pratinhos que tivesse, sabe? Se tinha a mesa do café da manhã, ela dava um jeito de jogar a migalha de pão no lixo, varrer um pouquinho, dava um tapinha na casa, arrumava mais ou menos para sair. Aí alguém dizia assim para ela, mas dona fulana de tal, você vai sair de casa, tá com pressa, por que você tá dando essa geral na casa? E ela falava assim, a gente nunca sabe o imprevisto que virá. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Resultado, no dia do desencarne dela, ela desencarnou de madrugada, e numa época, gente, a moçadinha não vai saber disso, mas os velórios aconteciam dentro das casas. Aqui em Uberaba, vocês lembram? Os velórios aconteciam dentro das casas. Hoje tem que ser no ambiente funerário, mas na época acontecia nas casas. E quando foi ter o velório dela, a casa estava um brinco. Estava arrumadinha. A gente nunca está livre de um imprevisto, ela dizia. Jesus aqui está dizendo a mesma coisa para os discípulos, só que ele está se referindo à casa mental. O testemunho maior, a dificuldade maior, a gente não sabe que hora que vai acontecer. Se essa dificuldade maior pega a gente com a vida mental desarrumada, de cabeça para baixo, a gente não dá conta do testemunho. Dá um exemplo. Por que a gente deve estar sempre com um pensamento otimista, com a vida mental esperançosa, alegre, grata com o que tem, em sintonia com Deus? Por quê? Porque agora mesmo eu tenho uma enfermidade em casa, uma enfermidade grave, um filho vai para a cama, ou vai para o hospital, ou vai para um CTI, e se eu estava mentalmente bem, eu vou lidar com aquilo de forma equilibrada, segura. Eu vou saber lidar com aquilo. Mas se eu já estava deprimido, acabrunhado,
desesperançoso, negativista, aí eu não dou conta do testemunho. Aí eu me descontrolo e algum outro familiar vai ter que me carregar nas costas. Porque sobra sempre para um, né? Aí o que ficou equilibrado tem que lidar com a situação da enfermidade e ainda tentar me acalmar. Daí o conselho de Jesus. Orai, ou olhai e vigiai. Porque a gente não sabe que hora que o tempo vai chegar. Mas uma hora chega. O tempo do testemunho, o tempo da grande dificuldade, o tempo da grande responsabilidade. Minha casa mental tem que estar que nem a casinha da minha bisavó. Tem que estar arrumadinha para poder lidar com aquele momento. Comentário do Emmanuel. Fiscalizai as circunstâncias. Fiscalizai. Olha a palavra. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. As sugestões que vos lançam ao centro da alma. Então, de novo, nós temos lá a figura da carpideira, do flautista, do âncora de telejornal. Tem uns telejornais que se torcer a televisão, sai sangue. Né? Tem uns músicos que as letras são sempre de rancor, de mágoa, de perda afetiva, né? Negativa, de rebeldia. Então a gente tem que tomar cuidado. Estar constantemente fiscalizando, vigiando, tomando conta de qual tipo de sugestão eu acolho na minha casa mental. Tem que ter esse controle, viu, gente? A gente faz isso na nossa casa. Ou não? Qualquer um entra na sua casa? Você tem para que tem cadeado na casa? Por que tem senha de alarme? Por que tem chave? Para que você tenha o controle de quem você permite entrar dentro da sua casa. Se a gente tem esse cuidado com a nossa casa física, a gente tem que ter esse cuidado com a nossa casa mental. A gente tem que ter esse cuidado. Por que a gente coloca, lá em casa tem aqueles salsichões de areia? Já viram? Lá em casa tem. Eu não mato barata e minha mulher tem pânico de barata. Aí eu resolvi o problema, não deixa a barata entrar. Então eu coloco debaixo da porta, fecho aquele vão porque eu quero controlar a entrada de um inseto na minha casa. Se temos esse controle sobre a casa física, por que não sobre a casa mental? Por que a gente recebe tudo e acolhe tudo? É muito fácil sugestionar nosso mundo mental. Né? Como disse o Emmanuel aqui, né? O centro da nossa alma. Qualquer bobagem vai habitar no centro da nossa alma. Como somos vulneráveis, né? Como estamos desguarnecidos. Na casa sentimental, olha a metáfora da casa. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Aí é um paradoxo, né? Porque essas inteligências invisíveis, e aqui nós não vamos pensar nas entidades em si, e sim no que elas sugestionam, sejam encarnados, sejam desencarnados. Pensamentos são invisíveis. E porque são invisíveis, sutilmente eles invadem nosso mundo mental, nossa casa mental, sem que a gente dê conta. Só que apesar dessa invasão ser silenciosa, mentalmente, ela provoca um barulho danado. Por isso que tem a plaquinha, né? Todo certo aqui tem, ó. Silêncio é prece. Uma vez eu comentei com a Fátima, eu estava aqui no centro, comentei com a Fátima. Estou quase pedindo para você tirar o assento. É silêncio e prece. Porque silêncio não necessariamente é prece. Tem silêncio barulhento. Não é? Tem silêncio barulhento. Tem gente que calado por dentro, ó. Sabe?
A banda de Ipanema está tocando lá dentro, na cabeça. Completa. A bateria da Mocidade Independente está lá dentro. Né? Os flautistas, as carpideiras, estão todos lá dentro. Então é silêncio e prece. É uma invasão sutil, viu, gente? Ó, vou falar um negócio engraçado. E é para ser engraçado. Eu estou sendo irônico, viu, gente? Não, ninguém tome isso literalmente. É uma ironia. É o bom humor. Mas eu acho que antes de logar o Facebook, seria bom a gente começar a fazer uma prece. Sabe? Você faz uma prece. O jogador vai entrar em campo, ele faz uma oração. Aqui, Pai Nosso de jogador. Pai Nosso que está no céu. Santificado. É engraçado, né? Ele faz uma prece porque ele sabe que dentro de campo ele pode tomar um carrinho. Tem aqui meu amigo Rogério, que é jogador de futebol, sabe? Pode tomar um carrinho e quebrar a perna. O Zico estourou o joelho uma vez. O Ronaldinho estourou o joelho. Então ele reza para entrar em campo porque ele sabe que dentro de campo existe maldade. E que essa maldade pode te derrubar quando você menos espera, quando você está distraído. Rede social, hoje em dia, você tem que entrar em oração. Porque você não sabe qual postagem vai te derrubar. Você não sabe qual foto vai te passar uma rasteira. Você não sabe qual notícia da política vai te colocar de cama. Deprimido, negativo, desacreditando na humanidade, desacreditando no país. Então você faz uma oração antes. Não quer abrir mão, vou entrar, mas vou entrar em sintonia. E só vou, quando eu sair do Facebook, quando eu deslogar, não sei se existe essa expressão, só vem comigo para a vida real, longe da vida virtual, aquilo que foi edificante, aquilo que não me der gastrite, aquilo que não me der torcicolo, aquilo que não der ferida no pé, aquilo que não fizer meu cabelo cair. Tá? Você sai de lá e sai saudável. Você sai de lá saudável. Mas a gente sai da rede social doente. Isso vale para o trânsito. Sai de casa, entra no carro, faz uma oração, gente. Faz uma oração, né? Muita coisa vai querer sugestionar emoções que são enfermiças no seu mundo mental e vai te adoecer. Mensagem de vigilância de Jesus. Tá, tudo bem, fui invigilante, no momento de fraqueza, eu acolhi uma sugestão infeliz e aquilo foi morar na minha vida mental e agora é um ratinho que, sabe? Ratinho até você pegar, fica 2, 3 dias, às vezes uma semana na sua casa, morando com você e você não consegue pegar o danado. Eu e minha mãe uma vez quase estava adotando uma em casa, tá dando nome para ele, né? Porque o danado não ia embora de jeito nenhum, né? Minha mãe mandava eu matar e eu tinha, né, uma certa piedade dele. Né? Eu já matei tanta gente, agora não quero voltar ativa. No passado, viu, gente? Eu não quero voltar ativa. E aquilo fica convivendo com você. Então, às vezes, uma ideia infeliz, uma sugestão infeliz, vai habitar seu mundo mental e vai custar sair. Vai custar sair, vai ficar habitando com você. Se você acha que não tem nada de errado nela, ela vai ficar morando com você e todo mundo está vendo que aquilo está te adoecendo, menos você. Menos você. Porque você só vai pôr o ratinho para fora de casa na hora que você aceitar. Tem um rato na minha casa. Tem um roedor aqui na minha casa. Enquanto você não aceitar, tá tudo certo, né? Você tá bem. Quem está de fora percebe, mas você não. E aí vem uma outra indicação de leitura no livro Segue-me, lição Caridade da Paz. Caridade é um negócio que a gente tem que consagrar ao outro, mas também a nós mesmos.
Ama teu próximo como a ti mesmo. Tem um mandamento, e eu vou chamar de dizer que é um mandamento, uma determinação divina de Jesus no Evangelho de Mateus, nós já estudamos aqui. Porque o Sermão do Monte, gente, ali está a síntese do Evangelho. Se o resto desaparecer, sobrar só o Sermão do Monte, não precisa de mais nada. E tem uma determinação de vida no Sermão do Monte, que é um conselho de Jesus, um conselho e mandamento, dizendo: sejam caridosos convosco mesmo. Ou, ama teu próximo, mas também ame a ti mesmo. E o pessoal entende tudo errado sobre amor próprio. Tem um ramo da psicologia ingênua, entendeu? Acho que amor próprio, né? Amor próprio é quando você ama você e se precisar fazer o outro sofrer para se preservar, que faça. Mas você tem que cuidar de você. Não é nada disso. Amor próprio é outra coisa. Vamos ver o que é amor próprio? Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O filho, e aí eu estou vendo o Renato e o Dudu ali na frente, o filho é aquele que se parece com o pai e que tenta imitar aquilo que o pai faz. Não é, Dudu? É isso mesmo? Me ensina a fazer mais, exatamente isso. Então, lá no livro Gênesis, no primeiro livro do Velho Testamento, Deus começa a sua ação. Nós estamos aqui trabalhando com aquela liturgia, com toda aquela poesia, aquela ludicidade do Velho Testamento. Então Deus começa a sua ação na vida do universo, botando ordem no caos. Não é assim? Deus foi pondo ordem no caos. No início tudo era caos, e ele foi criando tudo, e vendo que tudo era bom. O Haroldo está estudando isso aí com o pessoal lá no Gênesis. E pondo ordem no caos. Tudo era disforme, sem forma. Era indefinido. E Deus foi definindo as coisas, formando as coisas. Essa ordem que Deus colocou no universo e coloca, o tempo inteiro Deus está ordenando o universo, é o trabalho que nós devemos realizar no nosso mundo mental. De botar ordem. Quando e só quando nós conseguimos ordenar a nossa vida mental, nós passamos a ter paz. Então, o pacificador não é aquele que tenta pôr paz na sociedade. Né? E assim a maioria de nós espíritas. Nós queremos pacificar o mundo, mas não conseguimos pacificar o nosso mundo íntimo. Então, bem-aventurados os pacificadores é aquele que toma a decisão. Eu quero pacificar o meu mundo mental. Eu quero pacificar minha vida íntima. Eu quero pôr paz. Mas no meu mundo psíquico. E o primeiro trabalho para promover essa paz interior é o retirai-vos. É botar para fora tudo aquilo que não seja edificante. Conselho de Paulo de Tarso. Lê de tudo, retém o melhor. Convive com as pessoas. Convive com os... né? Vão viver com o mundo. Assistir televisão com a família, ir no estádio de futebol com a família, né? Entrar na rede social. Só que reter, absorver, acolher só aquilo que trouxer paz à minha vida mental. Isso, exatamente. A esponja absorve. O filtro seleciona. O filtro seleciona. E tomar cuidado nessa peneira para não fazer aquela história, né? Que você peneira mosquito e deixa passar elefante.
Não é assim? Aí a gente toma cuidado com a música sertaneja, que eu não quero que polua a minha vida mental, com o sambão, que eu não quero que polua a minha vida mental, o rock, que eu não quero que polua a minha vida mental, mas não faço a seleção na conversa que eu estabeleço na hora do almoço com meu pai e com a minha mãe. A gente fala mal da vizinhança inteira. Não toma esse cuidado na hora que eu vou conversar na porta do centro. Para entrar e para sair, viu, gente? Espírita toma cuidado com o que conversa para entrar, porque eu tenho que entrar em paz para a reunião, mas quando a reunião termina, o comentário lá fora é a reunião. E tudo que for negativo. Só se fala nisso. Olha o que o Emmanuel vai dizer sobre esse bem-aventurados pacificadores. E qual acontece quando a poeira grossa te invade o reduto doméstico? Sabe? Época de inverno, Tatiana. Seca, não chove. E do lado da sua casa tem uma construção. Queimada. Né? Queimada. Queimada do terreno do lado. Mas você não sabe mais o que fazer. E aquela poeira grossa. Né? As canas vêm pretinhas, as fuligens todas, vai entrando dentro de casa. Então aquela poeira grossa vai entrando. Sabe o que é a poeira grossa? É a ideia, a sugestão mental negativa que invadiu o meu mundo mental porque eu estava desguarnecido, invigilante, com as janelas escancaradas. Com as janelas mentais escancaradas. Aí, não tem o que fazer. Depois que surgiu por dentro, aí retirai-vos. Aí tem que pôr para fora. Obrigando-te à recuperação e limpeza, após te desequilibrares em aspereza e irritação. Reconheceste no dever de reparar os danos havidos. Foi invigilante, janela aberta, porta aberta, e a queimada lá, as foligens da cana, da lavoura de cana, entrou tudo na sua casa, sujou tudo. Não tem o que fazer. Não adianta sentar no chão, espernear, chorar, minha mãe faz isso. Né? Aí chora, ah, meu Deus, essas queimadas malditas. Né? E amaldiçoa o sujeito que pôs fogo na lavoura. Não adianta chorar. Não adianta, né? Aí vai lá no WhatsApp e manda a foto da sua mesa suja, né? Aí manda a foto, olha só o que estão fazendo com a natureza. Aí entra no Facebook, inicia lá uma campanha. Quem é contra as queimadas, curta aqui. Compartilhe essa postagem. Não adianta. Não vai adiantar se você continuar com a casa suja. Se ela está suja, tem que limpar. Tem que higienizar. E isso dá trabalho, isso exige esforço. Né? Eu ia te falar, rapidamente, na filha da minha mãe, eles estavam falando da questão do aposentado, do Uhum. e eu estava descendo no INSS, buscar um papel. Cheguei lá, fiquei 40 minutos para 100. E que qual era a história? Daí eu saí de lá, eu saí com náusea. Sabe? A casa suja. Aí tem que limpar. No meu salário que ia acontecer, e eu fui andando dentro da lugar, assim, meio zonza. Aí, peraí, eu vou tomar um sorvete. Tomar um sorvete, toma um sorvete, pronto. Porque tava... Mas toma um sorvete em prece. Né? Toma um sorvete, viu, gente? Toma um sorvete em prece, lê o livro em prece, vai escutar uma música edificante, no caso o Movimento Espírita, vai escutar o Tim Vanessa, né? Mas você já tinha ouvido isso em alguma palestra, viu? Você não está lembrada. Se for católico, vai ler um livro do padre Fábio de Mello, né?
Se for budista, vai fazer uma oração budista, vai meditar, vai respirar, aprender a respirar. Enfim, vai promover um processo de higienização. Porque sujeira é um negócio que quanto mais vai acumulando, mais difícil fica limpar. Depois, a minha chefe fala muito sobre o retrabalho. Quando ela passa uma tarefa para a gente realizar, ela fala o seguinte: gente, faz com capricho para fazer uma vez só. Porque se você faz nas coxas, se você faz de qualquer jeito, depois você tem que fazer de novo. Então, o nosso trabalho deveria ser o da vigilância. Como esse trabalho foi mal feito, a gente tem que fazer o outro, que é o da higienização mental. Higienização mental é passe, tomar passe. No caso católico, vai na missa da saúde. No caso do evangélico, tem o culto, vai no culto receber a bênção. Né? Vai fazer uma leitura, vai para a natureza, vai para um parque, né, conversar com Deus debaixo de uma árvore. Vai fazer um trabalho caritativo, vai separar paletó para doar, vai visitar um asilo, né? Vai ajudar na horta comunitária, vai ajudar a limpar a praça do seu bairro. Enfim, se não houve o trabalho de vigilância, depois vai ter que ter o trabalho de higienização. Isso é inevitável. É o que o Emmanuel está dizendo. E ele conclui: os estados negativos da mente, como sejam, a lista, tristeza e azedume, angústia e inconformidade, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. A sujeira grossa que vem habitar o nosso mundo íntimo é escuridão. E onde existe escuridão, existe cegueira. E quem não consegue enxergar com clareza o caminho a ser palmilhado, perde a sua autonomia, se torna mais dependente de outro. O nosso esforço é o da autonomia. Então, a disciplina que eu dou na faculdade sobre cidadania e heterogeneidade, e tem uma matéria que é só sobre a questão do deficiente físico. E conversando com alguns deficientes físicos, cadeirantes, eles conversaram comigo e me disseram: olha, a minha maior dificuldade, a coisa que eu mais gostaria de ter é a autonomia. Eu não quero ter que o tempo inteiro pedir fulano, me ajuda, ciclano, me ajuda. Eu quero fazer as coisas livremente. Psiquicamente, todos nós somos deficientes. Todos nós temos um grau de limitação psíquica. E, em função disso, somos muito necessitados da espiritualidade. A espiritualidade trabalha, gente, para aumentar a nossa autonomia moral. Para não precisar tanto nos acudir. É o tempo inteiro: ah, Soripe! Né? Aqui na região, Soripe, minha avó o tempo inteiro: Soripe, me acode. Né? Maria Dolores, me abençoe. Bezerra de Menezes, me socorre. Né? No catolicismo, Santo Antônio, socorro. Né? Então, um familiar meu que uma vez o carro estava empacando na estrada. E a sogra dele atrás começou: Santo Antônio, São Vicente, São João, São Pedro. Eu falei: ó, falar uma coisa para o senhor, a questão de santo que a senhora está pondo dentro do carro aí, não vai melhorar não. Tá pesando. Então a gente se torna tão dependente da espiritualidade superior por causa da nossa fragilidade. Essa proposta de higienização e vigilância constante é para a gente não precisar tanto deles. Para sermos autores, independentes, emancipados da nossa própria paz. Essa é a proposta. Bom, só que o versículo diz mais coisas. Primeira coisa, retirai-vos. Fechou? Aí tem duas palavrinhas que Jesus coloca em oposição para definir o estado da menina, da mocinha. Dois verbos. Morrer e dormir. Ele diz: ela não morreu, ela dorme. Ela não está morta, ela dorme. Quando a gente diz assim, existem pessoas que morreram espiritualmente,
Isso é num sentido figurado, metafórico. Literalmente, espíritos não morrem. Espíritos dormem. E espíritos só dormem quando se afundaram, se chafurdaram. Estou usando o termo chafurdar mesmo, para lembrar o filho pródigo. Em coisas mortas, porque coisas são mortas. Seres não são mortos, são vivos. Coisas são mortas. Carro é morto. Prédio é morto. Dinheiro é morto. Cartão de crédito é morto. Essa câmera é morta. São inanimadas, né? Tá? Essa é um objeto, né? Parece estar viva, né? Muito boa. Mas coisas são mortas. Quem se apega a coisas, quem vive em função de coisas, quem vive para acumular coisas, para conquistar coisas que são mortas, porque só lida com coisas mortas, parece que morreu. Mas como espíritos não morrem, na verdade, dormem. E a mocinha, a menina aqui, nós já vimos isso nas reuniões passadas, era uma simbologia, foi uma dica boa que a gente recebeu lá no Grupo Evangelho Rede Vivo, lá com a Ilha, com a Candice, a turma, de que ela e a mulher hemorroísta simboliza a nação. Simboliza a família, simboliza a comunidade. A filha de Jairo podia ser a nação de Jairo, podia ser Israel. A filha de Jairo estava para Jairo, assim como o Brasil está para cada brasileiro. No caso do Jairo específico, ele era chefe da sinagoga. Era alguém que tinha responsabilidade espiritual, de liderança espiritual. Então, aquele espírita de vanguarda, aquele espírita que abraçou na doutrina espírita uma causa de vida, aquele católico que abraçou no catolicismo uma causa de vida, isso para o protestante, o budista, a pessoa do candomblé, qualquer um, mas que transformou religião em algo que norteia vidas, às vezes ele sofre profundamente por ver a sua família, por ver a sua cidade, por ver o seu país dormindo. E por que ele sofre? Porque ao ver dormindo, ele não acha que está dormindo. Ele pensa que morreu. Ele pensa que morreu. Espíritas que leram Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e que choram a situação do Brasil, choram como Jairo, porque pensam que o Brasil espiritualmente está morto. Mas não está morto, só dorme. Só dorme. A gente é que pensa que morreu, mas dorme. Qual que é o primeiro trabalho para despertar, acordar o que dorme? Higiene mental. O primeiro trabalho do Jairo para despertar a filha que dormia era ajudar Jesus a retirar os flautistas e os carpideiros da sua casa. Então, o primeiro trabalho do espírita para ajudar Ismael a despertar o Brasil é expulsar da sua vida mental, não é do outro, as ideias e as sugestões negativas. Certo? Quando você faz essas análises literárias, você pode ser desdobrado em outros lugares. Tem Como? um lugar, por exemplo, que Jesus fala, desperta do que dorme. Sim, nós vamos estudar isso aí. Eu quero dizer que quando você faz a análise literária, da casa, da coisa desperta, eu posso pegar essa análise e levar para outros lugares também, onde eu usava casa, onde eu usava desperta. É uma chave interpretativa, né? Não é bem uma análise literária, porque senão análise literária é até um termo acadêmico para outra coisa, né? Interpretação, exegese, né? Interpretação bíblica. A ideia é essa mesmo. Nem sempre, mas pode ser. Não, porque quando ele fala do que dorme, acorda do que dorme, ele está dizendo isso. Vamos ver isso agora. Nós vamos falar sobre despertar nesse momento.
Há um tempo atrás eu sugeri para vocês uma leitura, que hoje eu vou indicar de novo. O prefácio do livro Falando a Terra. Na ocasião eu não lembrava o nome do livro Falando a Terra. Né? Falando a Terra. Gente, quem tiver, vai lá e lê o prefácio. Quem não tem, corre atrás. Falando a Terra. O prefácio de Emmanuel. No prefácio, o Emmanuel pega e diz assim: é a voz amiga, ele está falando dos textos, falando a Terra. São os textos que ele está abrindo. É a voz amiga de almas irmãs que voltam dos cumes resplandecentes, olha o morro alto aí, os cumes resplandecentes da imortalidade, despertando companheiros que adormecem no vale sombrio. Então, cume resplandecente, o que resplandece é o que tem luz. E vales sombrios. Nós estamos falando de verticalização, de movimento vertical. Então, a voz de quem está nos cumes resplandecentes é capaz de despertar quem jaz nos vales sombrios. O que a gente faz? A gente está no vale sombrio junto com o outro e gritando, querendo acordar ele. Se você quer acordar quem está indo no vale sombrio, na escuridão da ignorância, tem que acender, tem que se elevar, tem que verticalizar. Aí vai para os cumes resplandecentes. Aí de lá você grita, desperta, acorda. Fazendo coro, né? O Brasil tem que mudar. E com raiva, com ódio, com revolta. Vou mudar para a Austrália. Né? Esse país não tem jeito. Você está despertando quem com isso? Quem que você pensa que está despertando com isso? Você está na escuridão junto. Continua o senhor Emmanuel. Esse prefácio, gente, acho que é uma das obras-primas do Emmanuel em termos de prefácio. Almas que ajudam e consolam, animam e esclarecem, as que estão no cume resplandecente. Não temos, todavia, qualquer dúvida. Não obstante o mérito do que exprimem, muita gente prosseguirá sonâmbula e entorpecida. Olha o que o Emmanuel faz. Ele não diz muita gente continuará dormindo. Ele diz muita gente continuará sonâmbulo. Quem que é o sonâmbulo? É o cara que lava a mão, anda pela casa, abre a geladeira, bebe água, senta na cama, conversa, mas na verdade ele está dormindo. Então a gente vê aí muita gente que acorda, vai no emprego, faz pós-graduação, consegue o doutorado, passa no concurso, ganha dinheiro, vai no restaurante, sai de férias, troca o carro e está dormindo. Quantos dormem? Sonâmbulos. São sonâmbulos. Né? São sonâmbulos. É que o despertar varia ao infinito. Olha essa frase, gente. Depois, quando o vídeo estiver lá no YouTube, vai lá, anota isso. E vai lá no prefácio e sublinha. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. Sabe a gazela? Esperta. Né? O pássaro cantou, ela levanta a cabecinha e abre os olhos. A pedra, entretanto, somente acorda a explosão de dinamite. Tem gente dormindo, sonâmbulo aí, que com uma música do Tim Vanessa vai despertar. Mas tem gente que vai ter câncer na família inteira e não vai despertar. Vai continuar dormindo. Resta-nos, porém, a confortadora certeza de que, se há milhões de almas anestesiadas nos enganos da carne,
Já contamos no mundo com milhares de companheiros que possuem ouvidos de ouvir. Mocinha, aqui aparece no versículo, mocinha, né? Menina, em aramaico é talita. Tanto que muita gente deu o nome talita, mas sem saber que é menina. Então Jesus diz para ela, né? A gente vai estudar isso ainda, nos outros evangelhos cita, talita cumi, menina, desperta. E Jesus está dizendo isso para muitos. Através de um livro, através de um casamento, através da maternidade, da paternidade, mas também através de um desemprego, através de uma enfermidade, através de um escândalo de corrupção. Está dizendo, Talita, come. Aloísio, acorda. Vamos agora, gente, para o livro Fonte Viva. Para a gente avançar um pouquinho. Não sei como é que está o nosso tempo aí, tá? Já está dando aí, né? Então vamos fechar. Livro Fonte Viva, lição 66. Acordar e erguer-se. Porque se acorda, mas não necessariamente levanta. Eu sou assim. Eu acordo, mas o ânimo não vem. Porque despertar é tomar consciência de que dormia e tomar consciência de que precisa agir. Agora, entre tomar consciência e agir, tem uma distância percorrida. Versículo de Efésios, né, que a Elisa citou aqui. Capítulo 5, versículo 14 de Efésios. Ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Desperta do meio dos mortos. Não está falando de outros, porque espíritos não morrem. Está falando de coisas mortas. Desperta e reergue do meio das coisas mortas. Vem um comentário do Emmanuel. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga de balde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente adornados, mortos muito bem vestidos, mortos muito perfumados, mortos num carrão com cartão de crédito sem limite, mortos com título de doutor, preciosamente adornados, porque tudo isso é adorno, é adereço, é casca. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Qual que é a chave interpretativa que eu sempre falo para vocês? Vertical, horizontal. Guardando-se horizontalmente na ociosidade. Aí alguém vai dizer assim, mas como? Fulano trabalha demais. 3 períodos. Dá aula, professor, trabalha os 3 períodos e no final de semana ainda dá curso e aula particular. Como é que fala que ele está na ociosidade? Nós estamos falando de trabalho espiritual. Trabalho espiritual. Porque esse outro é fácil. E esse outro não exige esforço verdadeiro. É um esforço superficial. Agora, o trabalho íntimo, o trabalho de reforma íntima, o trabalho para perdoar um ressentimento, o trabalho para se livrar de um vício, esse trabalho é o que nos verticaliza de verdade. Santo Agostinho, na questão 919 dos Espíritos, nos aconselha a fazer um pouquinho desse trabalho todo dia antes de dormir. Há muitos irmãos de olhos abertos guardando... Perdão, isso eu já li. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Se levantem.
Despertar, mas também verticalizar. E agora, gente, para encerrar o versículo, depois que Mateus menciona que Jesus pôs para fora da casa de Jairo os flautistas, depois que Jesus avisou que a menina não morreu, que ela só dorme, como tudo que dorme pode acordar, o Mateus comenta que Jesus em seguida foi vítima de zombaria, escárnio. Todos que estão verdadeiramente acordados e de pé estão lúcidos. E a lucidez, olha só, a lucidez aos olhos da loucura parece loucura. O lúcido para o louco parece louco. A pessoa que acordou para a importância dos tesouros do Espírito, que não faz mais questão de fama, de dinheiro, de glória, de título, de cargo. Para quem cultua esses valores, esse sujeito parece um doido, um excêntrico. Paulo, né? Paulo em Atenas. O sonho de Paulo era conhecer Atenas. Foi em Atenas. Chegou lá e começou a falar de espiritualidade. E pensou, esse povo é tão inteligente que eles vão me entender. Eles pensaram que Paulo era doido. E aí vem um comentário feliz de Emmanuel. Emmanuel diz assim, que o mármore, que o coração dos atenienses era mais frio que o mármore de suas pilastras. Bom, Aloysio, vamos fazer de conta de que eu sou um lúcido. Porque todo mundo acha que é, né? Tem certeza, eu estou falando, eu acho. Estou falando, nossa, olha só, eu vou sofrer zombaria. Quando, na verdade, na maioria das vezes, nós estamos zombando dos lúcidos, escarneando dos lúcidos. Mas a gente acha que é lúcido. Então, vamos fazer de conta que é. E se eu encontrar com alguém que pratique o escárnio comigo? Vamos criar uma situação aqui, rapidinho. Mas, rapaz, pelo amor de Deus, isso é fanatismo, tudo tem limite. Toda quarta-feira você vai lá estudar, mas você tem que cuidar da sua vida pessoal. Né? Você tem que sair um pouquinho, por isso que você é tão tenso. Como se você não passasse estresse no estacionamento do shopping também, né? Mas, por isso é muito tenso, né? E a pessoa, às vezes, ela é tão desmedida na sua crítica, que essa crítica vira escárnio. Meu amigo Júlio Adriano, querido, ele sempre me fala assim, Luiz, não tem importância do outro fazer crítica. As críticas só não podem estar certas. Criticar a gente, os outros podem, só não pode estar certo. O problema é quando está certo. Aí tem um trem errado aí. Mas isso é crítica. Isso é crítica. Nós não estamos falando de crítica. Feita educadamente, gentilmente, elegantemente. Nós estamos falando de escárnio, de zombaria. Tem materialista que zomba, que ironiza o religioso. Não é defeito ser materialista. É condição momentânea, passageira, provisória. Agora, zombar de quem se espiritualizou, isso é perversidade, é maldade. Isso não. Estou falando isso porque, com certeza, nos comentários do vídeo que nós estamos gravando hoje, vai ter muito escárnio e muita zombaria. E vão rir demais da espinha na ponta do meu nariz. Tá aqui, viu, gente? Porque quando você não acha falha na doutrina, você começa a atacar quem defende ela. Pessoalmente.
É o último recurso do escárnio. Falta razão, falta lógica, argumento. Você começa a atacar o outro, a vida pessoal do outro. Sabe qual que é o conselho do Emmanuel para isso? Aliás, o conselho, o começo não é do Emmanuel, é de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto. Então é Pedro dizendo, olha, quer ser cristão? Então tem uma coisa para te dizer em primeiro lugar. Que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Nos últimos dias, nos períodos de transição planetária, virão escarnecedores, zombadores, ridicularizadores. Ridicularizadores que vão ridicularizar com base na sua concupiscência. Ou seja, qual que é a causa dele? Seus caprichos, seus interesses pessoais. Sua vaidade. Às vezes, um zombeteiro desse vai zombar pelo simples prazer de parecer inteligente. Só para parecer, viu? Eu não caio nessa lorota de espiritismo e religião. Isso é coisa para gente sem cultura. Eu sou inteligente, ó. Eu sou racional. Eu não acredito em Deus. Porque eu sou inteligente. E aí o recurso que ele tem é zombar, é ridicularizar, te humilhar. Qual que é o primeiro sinal de que alguém está errado? Quando ele pratica escárnio. Porque se a pessoa está certa, ela não precisa desse recurso baixo. Ela só precisa do bom senso, do argumento. Ou às vezes ela só precisa do tempo. Quem tem realmente convicção de que está certo, nem tenta convencer o outro. Espera o tempo. Silencia. Quem tem uma necessidade muito grande de provar que o outro está errado, é porque está muito inseguro quanto àquilo que acredita. Porque a grande verdade é que nenhum de nós, em ambiente religioso, temos como provar cientificamente que Deus existe. Mas não tem nenhum cientista, nenhum laboratório que tem como provar cientificamente que Deus não existe. Então o jogo, por enquanto, está empatado. E tem gente que tenta desempatar com escárnio. Aí o comentário do Emmanuel. De todos os elementos que tentam perturbar as obras divinas, os escarnecedores são os mais dignos de piedade fraternal. É que são enfermos, pouco suscetíveis de medicação, em vista de serem profundamente ignorantes ou profundamente perversos. Porque quando a gente fere alguém sem perceber que feriu, sem achar que feriu, isso é ignorância. Mas quando você fere alguém porque quer ferir, porque sabe que vai ferir, e depois continua sabendo que feriu e não se arrepende de ter ferido, o nome disso é perversidade. Se um espírita usar a lógica da reencarnação para humilhar um ateu, ele foi perverso com o ateu. Se humilhou alguém para mostrar que é melhor, fez isso consciente. Isso é perversidade. Os aprendizes sinceros do Evangelho devem, todavia, saber que semelhantes desviados andarão na terra segundo as próprias concupiscências. Olha o termo de Emmanuel, desviados. Porque a vida é uma grande peregrinação, a gente viu isso semana passada. Uma grande peregrinação. Quando você não tem norte, quando você não tem espiritualidade, quando você não sabe por que a vida é a vida, qual o sentido da vida, você está desviado. Você está perdido. Perdido. São folhas conscientes do mal que só a misericórdia divina poderá transformar ao sublime sopro de suas renovações. É preciso não perder tempo.
vou dizer agora para a câmera, pessoal aí dos comentários embaixo, é preciso não perder tempo. Às vezes a gente pega debaixo da palestra do Divaldo, do Haroldo, vem alguém, usa a zombaria, usa o escárnio, aí logo tem um espírita defendendo a pureza doutrinária que bate boca com o sujeito. Que perda de tempo. Não entendeu nada da palestra, o escarnecedor, não entendeu nada da palestra, o espírita defensor. Com essa classe de perturbadores contrários às atividades do bem. São expoentes do escárnio, condenados a receber as consequências dele. Por si mesmos, já são bastante desventurados. Se algum dia cruzarem-te o caminho, suporta-os com paciência e entrega-os a Deus. O nome da lição, gente, está no livro Segue-me, é Caminhos Cruzados. Então vamos pegar de novo a ideia do ângulo reto? O escarnecedor está se movimentando na horizontal. E o servo do Cristo está se movimentando na vertical. Uma hora os dois caminhos vão se cruzar. Quando eles se cruzam, nenhum vai arregar na sua rota. Quando eles se cruzam, o que se forma? Uma cruz. Aquele ponto de interseção é o ponto em que o cristão da vertical vai ser crucificado. Quando um servo do Cristo cruza o caminho com um zombeteiro, com alguém que vai zombar do evangelho, o cristão vai ser crucificado. E ele tem que estar consciente disso e aceitar isso com resignação, silêncio e rogando a Jesus que abençoe aquele coração. Sem raiva, sem revolta, sem ódio. Porque foi isso que Estevão fez com Saulo. E o salário desse esforço de Estevão foi ver Saulo transformado em Paulo. A pergunta que se deve fazer é: o que eu estou sugestionando nas pessoas que vão ler o que eu escrevo? O quê? Isso é muito sério. Às vezes um e-mail de 3 linhas pode acabar com o dia de uma pessoa.